Queridos alunos e alunas, retornamos ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPREP-SPECEX, agora com a resolução da prova de 2000. Nessa primeira parte, veremos metade das questões propostas nesse certame, e na segunda parte nós concluiremos o nosso propósito, que é abordar todas as questões do ano de 2000. Então, esse concurso era uma prova de História e de Geografia somente, e se realizou no dia 26 de outubro de 2000, né? Como vocês veem, na parte da tarde, no horário de Brasília. Essa primeira questão vem do primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. Primeira questão. Com um brado de Deus o quer, dado em Clermont-Ferrand, na França, em 1095, inicia-se um dos movimentos mais singulares da história, as Cruzadas. Movimento inicialmente religioso-militar, as Cruzadas tiveram várias consequências, como o restabelecimento do comércio europeu com o Oriente. Outras consequências, ou consequência, foram. Então vamos lá. O desenvolvimento da atividade artesanal e a ascensão da burguesia. Sim, porque isso aconteceu na Baixa Idade Média, onde nós tivemos a retomada, o renascimento das cidades, né? E aí surgiu nos burgos, né, centros urbanos, a chamada burguesia. Então esta é a resposta. Fortalecimento da agricultura e do sistema feudal vigente na Europa. Muito pelo contrário, esse sistema foi decaindo com as cruzadas. Fazer os europeus terem contato pela primeira vez com as especiarias. Não, isso já acontecia há muitos séculos. Fazer os europeus terem o desenvolvimento do trabalho servil e do poder descentralizado feudal. Não, isso acontecia antes. Isso aí foi minguando, né, desaparecendo. O crescimento do poder e influência da igreja resultando no cesaropapismo, né? Não, isso aí já existia antes. Apenas o poder da igreja aumentou, certo? Então, a resposta é a letra A. Resposta correta, letra A. Próxima questão, vem do primeiro ano, a montagem da colonização europeia na América, o sistema colonial espanhol. Então, segunda questão. O sistema administrativo colonial espanhol possuía grandes semelhanças com o sistema português na América Latina. No Brasil colonial, as câmaras municipais receberam o nome de Câmaras dos Homens Bons. As instituições semelhantes na América colonial espanhola receberam o nome de... Muito bem, essa aqui é uma questão de memorização. Letra A, ajuntamentos, né, traduzindo para o português, uma tradução livre, é a nossa resposta. Alcaidarias não, é a prefeituras. Audiências não, né, eram sistemas de marcação de entrevistas, consultas, né. Adelantados também não, é outro sistema. Intendências não, é o que a gente conhece hoje como prefeituras, né, na América Espanhola. Inclusive, na América Portuguesa, durante muito tempo foi conhecido como intendência. Então a resposta correta é a letra A. Como vemos aqui, letra A, a resposta correta. Próxima questão vem no segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, Congresso de Viena e a Santa Aliança. Terceira questão. Pouco antes da eclosão da Revolução Francesa, encontramos a sociedade da França estruturada com a divisão em 3 estados ou ordens. O segmento que integrava o primeiro estado nessa estrutura foi a... Então, outra questão de memorização, o primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado eram o que sobrava da sociedade, burgueses, camponeses, etc. Então, a nossa resposta correta é a letra B, o clero. Burguesia e povo eram o terceiro estado, a nobreza o segundo, como eu já falei, e o rei estava acima desses estados. Resposta correta, letra B. Próxima questão, continuamos com o segundo ano, a Revolução Francesa.
e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Quarta questão. Podemos afirmar que a Revolução Francesa representou a crise final do antigo regime, que ocorreu em 3 níveis: o econômico, o social e o político. Do ponto de vista econômico, um dos fatores que contribuiu para a revolta dos camponeses foi letra A abertura do comércio francês à mão de obra estrangeira, o que diminuiu a oferta de emprego. Não, isso não aconteceu. Letra B, superprodução agrícola de cereais que gerou a redução de preço, ocasionando uma desastrosa queda de salário. Muito pelo contrário, a produção caiu. Aumento das exportações de tecidos finos para países como a Inglaterra, tradicional inimiga da França. Não, isso não aconteceu. Fome e miséria gerados pela crise de subprodução agrícola, base da economia francesa agravada por problemas climáticos. Sim, é isso que aconteceu, a resposta é essa. Crescimento populacional, gerando uma oferta crescente de empregos, refletindo a absorção de mão de obra camponesa que se retirou do processo revolucionário. Não, isso aqui nunca aconteceu. A resposta correta, então, é a letra D. Então, a letra D é a nossa resposta correta. Próxima questão vem no segundo ano, o Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, período joanino. Quinta questão. Cultuado em toda a América Latina, Simão Bolívar recebeu a alcunha de o Libertador das Américas, embora sua atuação tenha se restringido a alguns países. Alguns dos países que lhe devem sua emancipação política são, então, de novo, isto é uma questão de memorização. Vamos lá. Peru e Chile? Não. Chile e Equador? Não. Venezuela e Equador? Sim. Venezuela, seu próprio país, e o Equador, que é bem ali do lado. Essa é a resposta correta. Colômbia e Chile? Não. Bolívia e Paraguai? Muito menos. Então a resposta correta é a letra C. Letra C é a resposta correta. Próxima questão vem no segundo ano, Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, primeiro reinado. Sexta questão. Após o processo de emancipação dos países latino-americanos, quase todas as nações adotaram um regime republicano como forma de governo. Contudo, outro país além do Brasil, adotou a forma monárquica de governo. Esse país foi o... Bom, nós temos 2 países que adotaram rapidamente essa forma, que foram o Haiti e o México, né? Então, nessa nossa lista, nós temos o México na letra B, que é a resposta correta. Os outros não são corretos. Todos os outros se transformaram em repúblicas. Então, a resposta correta é a letra B, México. Próxima questão vem no segundo ano. As revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Sétima questão. Essas estrofes da música Steel Town, Cidade de Aço, 1984, do grupo de rock escocês Big Country, foram feitas em homenagem às gerações de trabalhadores britânicos que enfrentaram as consequências da Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XVIII. Eu venho aqui com meus amigos, deixando para trás o peso dos anos, deixando nós mesmos no rio de lágrimas, numa cena que nunca acaba. Toda a paisagem era uma fábrica, horrível como a morte com um coração, perdido como o inferno com um rio de corpos que escoa com o sino. Aqui era o futuro para as mãos da caveira. Em uma cidade de aço só existe calor. Eu quero ir embora e o calor toma conta de mim. Letra de Stuart Adamson. Com relação aos aspectos socioeconômicos da Revolução Industrial, pode-se afirmar, com base na letra da música e em seus conhecimentos sobre aquele movimento inglês do século XVIII, que, letra A, as cidades industriais eram cortadas por muitos rios caudalosos. Não, isso não está na letra. Letra B, os operários por excelentes condições de trabalho. Muito pelo contrário, né? Ele está falando sobre coisas ruins. Letra C, houve uma acentuada redução da temperatura média comum nas localidades industriais. Muito pelo contrário, ele está falando que ela aumentou. D, ocorreu grande contaminação radioativa devido ao aumento da produção química. Isso não se encontra em nenhum momento na canção. Letra E,
A maioria dos trabalhadores de fábrica, os operários, eram originalmente moradores urbanos. Sim, ele fala isso na música, é a resposta correta. Então, letra E, a nossa resposta para essa questão. A próxima questão vem no segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Oitava questão. Pelo Congresso de Viena, 1815, alguns povos que possuíam características distintas, como religião e idioma, foram reunidos sob o mesmo poder, acarretando mais tarde revoluções com características fortemente nacionais. Foi o que ocorreu na década de 1830 na região da Flandres. Os povos mencionados nesse trecho, referentes a essa região, são os... Então vamos lembrar que a Flandres fica na região compreendida ali na Bélgica e Holanda. Portanto, alemães e austríacos, tchecos e eslovacos, suecos e noruegueses e portugueses e espanhóis não responde à questão. A resposta correta é a letra E, belgas e holandeses. Belgas e holandeses é a resposta correta. Bom, terminamos aqui a nossa primeira parte. Na próxima aula veremos a segunda parte.